Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao meu canal, né? Fiquem à vontade para explorar os nossos conteúdos, né? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Bom, hoje eu vou tratar de um tema que pode ser muito útil para você na sua vida prática, para você que está advogando, você que está aí na prática forense, tá? É um tema bastante interessante, né? E espero poder ajudar vocês com esse vídeo. Tá? Bom, eu vou falar hoje da nulidade de citação no processo de trabalho pelo sistema e-Carta, tá bom? Bom, vamos lá. O sistema e-Carta foi um sistema de notificações que foi criado, aí, desenvolvido pelos Correios, né, e colocado à disposição dos órgãos públicos para comunicação de atos, né, e a Justiça do Trabalho adotou esse tipo de notificação para a comunicação dos atos processuais. Tá bom? Bom, sabemos também que a notificação, a citação no processo do trabalho, ela é um pouco diferente lá do processo civil, né? No processo civil, as citações, elas são pessoais. Então, se eu, por exemplo, sou apontado como réu em uma petição inicial, sou eu, a minha pessoa, que deve receber aquela citação. Nenhuma outra pessoa pode, por mim, receber essa citação e esse ato ser tido como válido. No processo de trabalho, nós sabemos que a regra é um pouco diferente. Não existe o elemento da pessoalidade. Então, se uma notificação chega na sede da empresa, qualquer pessoa ali dos quadros daquela empresa, até mesmo um porteiro, por exemplo, que receber essa citação, tá? Essa citação ela é válida, ela considera-se realizada e não é objeto de ataque para nulificá-la, porque a citação no processo de trabalho ela não é pessoal, tá bom? Em virtude dos princípios que regem aí o processo de trabalho, principalmente os dois princípios magnos que regem o processo de trabalho, informalidade e celeridade, a pessoalidade nas notificações no processo de trabalho é deixada um pouco de lado, tá? Mas, contudo, entretanto, todavia, né, nós temos observado na prática que algumas situações em que, mesmo sabendo da ausência de pessoalidade nas citações no processo de trabalho, essas notificações, essas citações são nulas. Elas têm padecido do vício de nulidade. Principalmente quando você consegue comprovar, quando o reclamado consegue comprovar que, embora a notificação tenha sido enviada para o endereço da empresa, efetivamente aquele reclamado não tomou conhecimento da demanda e deixou correr a revelia o processo. Então, hoje, nós visualizamos algumas decisões do TST e dos tribunais regionais no sentido de que, mesmo contando com a impessoalidade nas citações, se a empresa reclamada consegue comprovar que não recebeu efetivamente aquela notificação, tá, aquele ato citatório é nulo, tá, as decisões posteriores a esse ato são nulas e o ato citatório tem que ser renovado, o processo tem que voltar para a etapa de notificação para que seja preservado aí o contraditório e ampla defesa, seja preservado o devido processo legal. Tá? Sem contraditório e sem ampla defesa, todo um processo ele é nulo, como nós sabemos. Tá bom? Então vou mostrar para vocês algumas decisões do TST nesse sentido. Depois vou apontar para vocês quais são os caminhos que você pode aí se utilizar para anular esse ato citatório. Tá bom? Deixa eu mostrar primeiramente essas decisões para vocês e a gente vai fazer alguns comentários. Bom, primeiramente, como vocês estão vendo aí na tela, é importante a gente destacar a súmula 16 do TST. Bom, a súmula 16 do TST traz como ônus de prova do não recebimento dessa notificação o reclamado. Então, é o reclamado que detém esse ônus de comprovar o não recebimento da notificação. A gente não pode transferir esse ônus aí para o reclamante. É um primeiro apontamento, acho importante fazer esse primeiro apontamento para deixar claro aí o ônus de comprovar aí o não recebimento dessa notificação. Tá bom? Esse primeiro julgado logo em seguida, que vocês estão vendo, esse recurso de revista aí, foi exarado na 8ª
turma, foi julgado na 8ª turma do TST. Tá? E nesse caso aí, a empresa reclamada recebeu no seu endereço, na sua sede, uma notificação, uma citação. Só que ela conseguiu comprovar que quem recebeu essa notificação, essa citação, não foi aí um empregado dela, uma pessoa pertencente aos seus quadros. Quem recebeu foi uma terceira pessoa essa citação, né? E depois comprovou-se isso, né? E aí o TST, né, anulou, né, considerou nula esse ato citatório, mesmo sendo a correspondência enviada aí para o endereço correto da empresa. Tá bom? Nesse outro julgado aqui abaixo, nesse outro recurso de revista, né, julgado aí pela 7ª turma, relatoria do ministro Cláudio Brandão, né, o reclamante havia informado na sua petição inicial um endereço de um banco emissor de cheques que serviriam para comprovar no processo aí o vínculo empregatício entre reclamante e a empresa reclamada. Então, nesse caso, um pouquinho diferente do primeiro, a notificação foi enviada para o endereço do banco. E depois a reclamada, aí, a empresa reclamada, conseguiu comprovar de que não recebeu efetivamente, não é, esse julgado, essa citação. E aí o ato citatório foi declarado nulo, não é, pelo TST. Tá? A gente também encontra, né, em tribunais inferiores, né, em tribunais regionais, tá, algumas decisões bem interessantes. Vocês estão vendo aí, né, no TRT da 5ª Região, um julgado bem interessante também falando sobre nulidade de citação pela ausência de citação válida. Não é? Vejam, esse julgado aqui, de 2009, diz que a ausência, né, de citação válida na reclamação trabalhista implica em nulidade da sentença, passível de rescisão por violação à literal disposição de lei. Aqui, artigo 485, inciso 5º do CPC. Tá bom? Então, vejam esse outro julgado aqui, ó, também do TRT da 1ª Região. Ó, vício de citação pelo sistema e-carta, nulidade de sentença. Ele diz o seguinte, ó, a citação válida constitui pressuposto processual de existência regular da relação processual, na forma do artigo 239 do CPC, cuja irregularidade impede a formação da relação jurídica nos termos do 312 do CPC, em que pese os comprovantes de entrega e-carta apresentem informação de objeto entregue ao destinatário e não existe nos autos prova de efetiva entrega das notificações, de forma que seria cabível realizar nova comunicação por notificação postal ou carta registrada, nos termos do artigo 5º do Ato Conjunto número 3 de 2017. Ademais, a prova documental indica que o estabelecimento comercial estava fechado à época das notificações, por força do decreto municipal, caracterizando o vício de citação, impõe-se a declaração de nulidade da sentença, recurso provido. Então, gente, vejam só, quando você consegue comprovar que efetivamente a empresa reclamada não recebeu essa notificação, essa citação ela é nula. Porque no sistema e-carta, o que os carteiros, né, estão fazendo hoje? Como é que é a dinâmica, né, da citação hoje pelo sistema e-carta? O carteiro chega, entrega essa notificação na empresa, por vezes alguém assina um aviso de recebimento, né, e o carteiro devolve e comunica que foi feita a entrega daquela, né, notificação. No sistema e-carta, ele entrega aquela notificação e certifica eletronicamente que a correspondência chegou no destinatário, chegou no endereço indicado na petição inicial. Só que, por vezes, o endereço apontado inicial é um endereço errado, como a gente viu no julgado, ou mesmo sendo o endereço certo, né, a correspondência chegou e foi colocada no espaço lá de recepção de cartas e a empresa, por estar inativada, não funcionar mais nada ali de atividade empresarial, ninguém recebeu aquela notificação, ou simplesmente ela é deixada embaixo de uma porta, e aí a citação ela é toda nula, porque eu comprovo que não houve aí uma recepção dessa citação, tá bom? E como vocês puderam notar também, aí,
Quais são os meios que a gente pode se valer para nulificar essa citação? Bom, se o processo ainda está em fase de conhecimento e houve sentença, e você tomou conhecimento da sentença, e há prazo ainda para recurso, o ideal seria você apresentar um recurso ordinário, tá bom? Se o processo já transitou em julgado, já houve sentença de mérito transitado em julgado, já está na fase de execução, então nós vamos ter aqui uma possibilidade de manejar uma exceção de pré-executividade, informando apenas o juízo sobre a nulidade de citação, a objeção ou exceção de pré-executividade. Nesse ponto, caberia, como vocês puderam observar pelo julgado, que foi colocado, o primeiro julgado, o segundo, perdão, foi colocado por mim aqui na tela, né? Ou então, se for o caso, uma ação rescisória, que seria o mais grave, aí seria a última medida cabível, seria a ação rescisória, tá bom? Que é cabível também para essas hipóteses. Muita gente entende que a ação rescisória não seria cabível para essa hipótese, mas como vocês puderam perceber, nós podemos invocar literal violação do dispositivo legal, né, como fundamento para a ação rescisória, para podermos anular essa decisão, tá? essa citação, tá bom? Uma outra saída também poderia ser os embargos à execução. Se você está com prazo também para ajuizar um embargo à execução, você pode também levantar essa questão através dos embargos à execução, tá bom? Então eu espero que eu tenha contribuído um pouco para esclarecer essas questões, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça de curtir esse vídeo, não esqueça de ativar o sininho ali, se inscreva no nosso canal, deixa a sua curtida e a gente se vê no próximo vídeo, se Deus quiser. Um abraço a todos e todas.